Hoje tem resenha de livro, de novo. E hoje o livro da vez é o segundo livro das Crônicas do Gelo e do Fogo, A Fúria dos Reis, do George R.R. Martin. O primeiro livro a gente já fez aqui um videozinho, vou deixar o cardzinho pra vocês aqui, ó, na descrição, em algum lugar aqui, que é pra vocês verem aí o primeiro vídeo do primeiro livro, que não ficou muito resenha, assim, ficou meio mais suadinho, assim, porque não tinha muito o que falar, mesmo porque eu não fiz uma análise muito detalhada do livro. Mas esse aqui eu pretendo fazer uma análise um pouquinho melhor, trazer pra vocês alguns aspectos importantes do livro. Para quem não conhece, as Crônicas do Gelo e do Fogo são uma série de 5 livros. O primeiro era a Guerra dos Tronos, que inspirou aquela série lá, Game of Thrones. Então, para quem assistiu a série, quem tá em dia com a série, até a 6ª temporada, inclusive a 6ª temporada ela é extra livros, né? Não tem livro daquela temporada ainda. Mas quem já viu a série já deve ter uma noção mais ou menos do que acontece nos livros. A diferença é que os livros são um pouquinho mais detalhados, mesmo porque esse livro aqui tem 650 páginas, né? Então, impossível resumir 650 páginas em 10 episódios de 1 hora, não dá, né? E resolvi fazer pra vocês aqui uma análise mais detalhada do livro, porque assim, se eu for falar de história, de trama e tal, eu vou dar muito spoiler, porque Game of Thrones tem muita coisa entrelaçada, então tu fala uma coisa e aquilo puxa pra outra e acaba sendo um spoiler por tabela. Só um resumão assim da história. O primeiro livro tinha o reino de Westeros, tinha o rei Robert, chamou lá o Ned Stark para ser a mão do rei, e eles foram para Kingsland, o Ned Stark com as 2 filhas dele, e lá aconteceram algumas coisas, assim, começaram a acontecer algumas pequenas tretas, umas mini tretas, enfim, descobriram algumas coisas, o rei Robert morreu, e o príncipe Joffrey, filho lá do rei Robert com a Cersei Lannister, ele tomou o trono, né, como herdeiro do rei, só que algumas dessas coisas que aconteceram meio que impossibilitariam o Joffrey de ser o rei legítimo, e aí começa uma guerra de tronos, né, no primeiro livro. Esse aqui é a Fúria dos Reis, porque ele tem, tipo, muitos reis. Temos o rei do norte, de Winterfell, é um Stark lá. Temos 2 reis Baratheon, né? Na verdade 3, porque o rei Joffrey também é Baratheon. Temos o rei Stannis Baratheon, Renly Baratheon, que são os irmãos mais novos do rei Robert. Temos a Daenerys Targaryen, do outro lado do Mar Estreito, também ainda lutando, batalhando para tentar pegar o trono, porque os Targaryen eram a casa que tinha o trono antes da Grande Guerra, que destronou os Targaryen, e o Robert ascendeu ao trono, e blá blá blá, blá 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 blá. Enfim, esse aqui, a Fúria dos Reis, é mais ou menos a guerra que tem entre todos esses reis, essa bagunça que tem, um montando estratégia, tem batalhas épicas, tem bastante coisa, e algumas coisinhas começam a aparecer, algumas diquinhas do que vem pela frente, né? Tem aí profecias, tem algumas estratégias que você começa a ver que isso não vai dar certo, sabe? E então o livro ele é bem mais movimentado, assim, ele tem bem mais ação, tem bem mais coisas acontecendo nesse daqui do que no primeiro. O primeiro costuma comentar com as pessoas, dizer que ele é só um prefácio longo de 500 e poucas páginas. É tipo uma introduçãozinha de 500 páginas. Porque o primeiro ele é mais, realmente ele é mais introdutório, ele conta um pouquinho mais da história do começo, ele tem uma ambientação de Westeros e blá blá blá. E depois, nesse aqui, que a coisa, o bicho começa a pegar mesmo, assim. E apesar de ser um livro grande, de 600 e poucas páginas, ele vai, assim, fluidamente, vai super rapidinho, quando você vê, já leu. Porque uma coisa puxa a outra, você vê um capítulo, e o que vai acontecer agora? Sabe, tem aquela coisa de fechar um capítulo e, meu Deus, e agora? E você fica naquela, sabe? E o próximo capítulo geralmente é de outro personagem, então você tem que ler todos os capítulos até chegar naquele personagem que você tava desesperado pra saber o que acontecia depois. Agora, analisando friamente o Martin como escritor, vamos falar sobre o Martin. Muita gente costuma comparar o Martin com o Tolkien, dizendo que ele é muito detalhista,
que ele tem uma riqueza de detalhes muito grande e tudo mais. Só que assim, eu li pouco Tolkien, eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, só que era livro de faculdade, tive que devolver essas coisas e não consegui terminar. Li pouco do Senhor dos Anéis. Mas o pouco que eu li, eu percebi que o Tolkien realmente é muito detalhista. Só que o Martin não tem o mesmo tipo de detalhismo do Tolkien, então eu acho que não é legal comparar, sabe? Muito, mesmo porque quem não gosta de livro extremamente detalhado acaba perdendo de ler porque pensa, nossa, olha o tamanho desse livro, deve ter tanto detalhe, deve ser tão chato. E não é bem assim, tá? Ele é detalhista no sentido assim, ele faz a narrativa do que está acontecendo e ele vai introduzindo pequenas coisinhas assim sobre os personagens. Por exemplo, vamos dizer que está tendo uma conversa e aí o outro personagem lembra daquela vez que aconteceu tal coisa e menciona, mas como se fosse o personagem lembrando em tempo real, sabe? Não tem aquela coisa de flashback, ele não trabalha com esse tipo de construção de personagem. Ele é todo construído na narrativa. Outra coisa que eu acho super legal e que as pessoas também às vezes se perguntam é que o livro é todo separado por capítulos de personagens. Então assim, existem várias maneiras de quebrar capítulo, né? Tem por numeração, por exemplo, o Dan Brown, ele trabalha com numeração, então capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E existem capítulos que tem nome, né? Como em Harry Potter, né? Que tem um capítulo lá como o Menino que Sobreviveu, o Príncipe Mestiço. E tem nome de capítulo, né? Ele é nomeado. E aqui o nome do capítulo é o nome do próprio personagem e o capítulo é em terceira pessoa, ele é narrativa mesmo, não é em primeira pessoa, como algumas pessoas acham que é. Ah, nosso capítulo é do Jon Snow, é a visão do Jon Snow da cena. Não, é o Jon Snow, é em terceira pessoa, é a cena sendo narrada como cena mesmo, como se fosse uma narrativa, só que só é narrado aquilo que o Jon Snow vê, é aquilo que o Jon Snow sente, é aquilo que o Jon Snow imagina, as conversas mentais dele, tem aí alguns pensamentos. Então assim, ele é em terceira pessoa, mas muito pessoal do personagem. Isso é interessante, acho que eu nunca tinha lido nenhum livro que fosse assim. E eu acho isso muito legal, assim, sabe? A construção dos personagens do Martin é muito bem feita. Eu acho que você consegue fazer aí, e ele vai aos poucos, ele não te dá assim, nossa, introduz o personagem e conta a vida inteira dele, é um porre, você quer saber o que vai acontecer na cena e tá contando a história do personagem. Ele vai contando pequenos trechos, você vai pescando ao longo do livro e vai construindo o personagem na sua cabeça. Isso é muito bacana, sabe? O que o primeiro livro tem de parado é porque no primeiro livro não acontece muita ação. Ele vai começar a embalar a partir de um acontecimento lá pro fim, assim, passando muito da metade pro final. Ele vai embalando dali. E tem algumas coisas que ficam em aberto no primeiro livro que eles começam a desenvolver nesse livro aqui. Então assim, o primeiro livro da série, pra quem vai ler, ele pode ser sim muito cansativo. Só que eu recomendo que você não desista, não abandone Game of Thrones por causa do primeiro livro. Eu particularmente li o primeiro livro muito rápido, porque eu tenho uma pira louca de método de leitura, então eu comecei a ler e li em uma semana, sabe? E as 500 e poucas páginas. Esse aqui eu demorei um pouquinho mais, eu demorei acho que quase um mês pra acabar, porque ele é grande também, né? E também porque eu tô lendo outro também muito grande, porque agora eu peguei uma leva de ler livro grande, que Deus o livre, misericórdia. Enfim, esse aqui ele é muito mais embalado, ele tem muita coisa acontecendo, então cada capítulo que tem de personagem não é um capítulo explicando alguma coisa, introduzindo alguma coisa, então é um capítulo com conteúdo, tudo nesse livro é conteúdo, então assim, ele não é um livro enchendo linguiça, sabe? É engraçado quanto ele tem a dizer, assim, e o Martin escreve 650 e poucas páginas e ele tem muita coisa pra dizer. Isso é que é legal, sabe? No primeiro ele tem muita coisa pra dizer, mas é mais ambientação. Então não desiste no primeiro livro. Vai pro segundo, que eu tenho certeza que você vai conseguir embalar um pouquinho mais. Isso aqui é tipo assim, o primeiro é subindo a ladeira, sabe? É cansativo, é chato, tá ligado? Meu Deus, eu não aguento, eu não vou chegar lá em cima, tá ligado? Aí depois que você chega lá em cima, você monta no carrinho de rolimã e desce a ladeira que nem um psicopata, tá ligado? É mais ou menos assim.
Então aí você desce a ladeira no segundo livro, vai, quando você acha que que legal, que pegou o embalo, acabou, aí você tem que subir a ladeira de novo, mas aí não tem nenhum livro que vai subir a ladeira. E aí você continua a leitura, porque desse aqui em diante, assim, a tendência é virar um embalo só, sabe? Eu acho que os outros livros vão ser tão fluidos quanto. Então, não desiste no primeiro, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, eu adoro a escrita do Martin, achei muito bom, ele realmente é muito bom escrevendo. Eu acho que ele tem realmente muito conteúdo, ele tem uma descrição de personagem boa, ele não é muito chato com descrição, coisa que eu não gosto particularmente. Eu sei que tem gente que gosta, mas eu não gosto. E vale super a pena, assim, sério mesmo. Se você não tem paciência para ler os livros, eis que a série está aí para os desavisados. Mas aqui tem muita coisa mais do que tem na série. Tem muito mais detalhes interessantes. Tem coisas assim que eles cortaram da série que talvez não vão fazer falta na série. Mas pra quem lê o livro, a gente sente falta sim. A gente começa a perceber, não, mas aquilo lá não aconteceu assim. É legal fazer esse comparativo. Mas eu super recomendo Game of Thrones, tanto a série quanto os livros. E como uma boa leitura, né? Vamos defender aí a nossa raça de psicopatas literários. Eu recomendo muito mais os livros, porque realmente é isso aqui que o autor idealizou, né? Isso aqui é o que o autor idealizou, é o que o Martin pensou na cabeça dele. Isso é as Crônicas do Gelo e do Fogo. A série nada mais é do que uma adaptação, e a adaptação sempre perde um pouquinho da essência do autor. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deem um like, se inscrevam aqui no canal, clica no sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, mostra para seus amigos aí que Game of Thrones é legal. E aquele amigo lá que leu o primeiro livro e diz que é uma porcaria e quer desistir, mostra esse vídeo para ele não desistir, porque realmente Game of Thrones é uma série muito legal. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!